Olá, meus amigos e minhas amigas da minha Bahia querida, meus amigos do Brasil. Aconteceu uma tragédia na Bahia. Uma criança matou três colegas e depois se matou. Aí, de repente, alguém vai e diz assim: ah, mas você precisa de um estúdio padronizado, arrumado, produzido para você fazer qualquer tipo de matéria. Eu diria para você que não. Na hora da dor, onde você estiver, você tem que manifestar a sua solidariedade aos familiares dessas crianças que se foram embora. Porque aí você vê o sentimento do ser humano, do pai, da mãe que perderam seus filhos e daquele também que eliminou essas crianças e depois se eliminou. Eu percebo que a mente humana, sobretudo do povo brasileiro, está passando por um processo e que precisa de um certo tratamento mais humano. É necessário chegar nessas crianças, lá na base, conversar com elas, falar desse amor, do sentimento que nós temos no coração, do amor e da fé que nós devemos ter em Deus, para que nós continuemos a viver como antigamente. Eu não quero culpar aqui A ou B, televisão, internet, nada. Eu quero dizer do amor e do sentimento que nós devemos ter no coração para amar e respeitar o nosso irmão e fazer valer aquilo que Jesus sempre disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E as pessoas questionam como é que uma criança, uma adolescente entra numa escola com uma arma que não é revistado, e ninguém vê, e comete uma tragédia dessa natureza. Eu não me preocupo com o cenário, não me preocupo com beleza. Nós precisamos quebrar esse padrão de primeiro ter que estar no estúdio todo produzido para falar de uma tragédia desta natureza. O Brasil precisa se preocupar com o que está acontecendo, contratar psicólogos escolares, contratar psicólogos para conversar com os pais, com o pai, com a mãe, com essas crianças, entrar na mente desses meninos, valorizá-los, falar do amor que eles devem ter por si e pelos outros também. Eu estou numa região onde recentemente dois jovens se mataram, suicidaram-se, e um outro, ele assassinou uma mãe de família e deixou uma família inteira sofrendo, crianças ali, sozinhas, sem a mãe. E depois constatou-se que este jovem, o cidadão que matou esta senhora, tinha um problema, segundo informação, de esquizofrenia. E que parece que havia uma negligência por parte das autoridades do local. Então nós não precisamos ficar aqui atônitos, inertes, sem nada fazermos para resolver o problema. Nós precisamos encarar esta situação, buscar uma solução. Nós precisamos nos armar com a arma do amor, da compreensão, capacitar, qualificar profissionais e colocar nos CAPs do Brasil para tratarmos de tudo isso. Profissionais capacitados colocados nos CRAs do Brasil e também nos CAPs, que são centros de atenção psicossocial para cuidar de todos aqueles que buscam atendimento lá no CAPS, mas que nem sempre encontram esse atendimento, porque há uma negligência por parte das autoridades. E a gente precisa acabar com isso. É preciso dar atenção a quem sente dor, pessoas com problemas mentais, para cuidarmos das feridas, das doenças mentais de cada cidadão, porque só quem sofre de uma ansiedade, de uma depressão, pessoas que todo dia passam por isso, passam por aquilo, elas são instigadas, pessoas que são empurradas
por causa dos seus problemas, para um precipício sem volta. Pessoas que saem de casa sem motivos para viver, porque acham que o fardo, que a vida é pesada e já não querem mais viver. A vida é um presente de Deus, é uma dádiva. A vida é o maior e melhor presente que o nosso Pai Celestial nos deu. Nada é mais gostoso nesta vida do que viver. Mas existem pessoas que não acham mais isso. Em função de algo que aconteceu, elas perdem a vontade de viver e de ver o outro também viver. Além de eliminar a vida dos outros, elimina a sua própria vida. Então, quero chamar a atenção aqui com este meu comentário, não como um homem leigo, mas como um professor, formador de opinião com formação específica na área da psicologia social. E dizer para vocês, da minha formação enquanto professor formado em magistério, dizer da minha formação enquanto professor formado em pedagogia, pós-graduado em psicologia social, especializado em neuropsicopedagogia clínica, capacitado e qualificado pela Universidade Federal de Goiás em Educação Integral e Integrada, e nós precisamos determinar um tempo para ouvir essas crianças, estes adolescentes, para ver os seus queixumes, suas queixas, suas dores, ouvir todos eles, pai e mãe, e saber aonde dói, para nós encontrarmos um remédio para curar essas crianças, estes adolescentes e jovens. Mas não é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Parece que algumas pessoas elas não têm paciência para ouvirem os nossos jovens. Parece que não. Nós precisamos parar para ouvir. Quando a gente é criança, a gente quer um monte de coisas. Eu fui uma criança e queria muita coisa. E eu sabia que a minha mãe não tinha condição de me dar o que eu queria, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas depois eu compreendi que a vida era assim e que se eu quisesse eu tinha que lutar para conseguir. E é assim que tem que ser. Tudo acontece no seu tempo. Eu aprendi que nós devemos amar e respeitar as pessoas. Eu aprendi que se eu ferir alguém, eu vou estar ferindo a mim mesmo, porque esse outro é meu irmão. Ele é filho do mesmo Deus que eu sou. Então, se eu amo a Deus, eu também tenho que amar o meu irmão. E se eu amo o meu irmão, eu não tenho o direito de ferir. O mínimo que posso fazer é ajudá-lo a tirar do sofrimento. Então, eu estou aqui me solidarizando com as famílias que perderam seus filhos na cidade de Heliópolis, aqui no estado da Bahia, quando uma criança com uma arma de fogo eliminou 3 e ceifou também a sua própria vida. Nós precisamos ouvir os nossos jovens. Nós precisamos colocar nos CAPs do Brasil profissionais qualificados, pacientes, tranquilos, com serenidade, com sensibilidade, com responsabilidade, para ouvir o jovem, o pai e a mãe, e resolver o problema de cada um deles. Porque a dor maior é saber que, quando a gente não ouve a queixa de um pai ou de uma mãe, ou daquele que está com um problema mental, em função de uma saúde que ele não tem na mente, e ele vai e faz uma loucura dessa. E começa uma atrocidade, um ato insano. E depois de feito a gente fica aí sem saber o que dizer. Mas a resposta é: Deus precisa estar no coração do homem. Quando você abre o seu coração para Deus, Ele transforma a sua vida. E o que era ruim fica bom. Então é isso que eu quero dizer e agradeço a todos pela atenção. Eu sou Robson Dias, professor, pedagogo, neuropsicopedagogo clínico,
pós-graduado em psicologia social, repito, capacitado, qualificado em educação integral e integrada pela Universidade Federal de Goiás. Eu estou almoçando. Tirei aqui esse minuto do meu almoço para dizer da dor que eu sinto agora e da minha solidariedade a essas famílias que perderam seus filhos na Bahia, que precisam da mesma solidariedade para viverem e atravessarem este deserto de dor e sofrimento.